Olá, queridos! O tema da lição do oleiro continuou em outro sermão prático de Jeremias. Obedecendo às ordens do Senhor, ele voltou lá na casa do oleiro, desta vez para comprar uma botija ou um pote de barro. E neste capítulo nós vamos ver os detalhes de mais essa experiência do profeta. De acordo com a ordem do Senhor, Jeremias não devia ir sozinho fazer essa compra. Ele deveria levar com ele alguns dos anciãos dos judeus, representantes dos governos civil e eclesiástico de Judá. Andar na companhia daqueles homens era uma evidência de uma grande fé do profeta, uma vez que ele sabia das tramas perversas deles contra sua pessoa. Mas com certeza sua oração ao Senhor lhe havia dado paz e coragem para cumprir sua missão. Aqueles anciãos deveriam ser as testemunhas da profecia encenada de Jeremias sobre a destruição de tudo que eles consideravam mais precioso. Depois de comprar a botija de barro, conforme a ordem do Senhor, Jeremias foi com os anciãos judeus para o portão leste ou oriental, que pode ser traduzido como porta do oleiro, porta dos cacos de cerâmica ou algo semelhante. Era ali que ficava o local onde os oleiros trabalhavam e onde os vasos quebrados eram jogados fora. A vista desse portão dava para o Vale de Ben-Hinom, ou o Vale do Filho de Hinom, cujo nome grego é Geena, que era o local onde era queimado o lixo de Jerusalém. Jeremias transformou o portão do oleiro num púlpito e falou do desastre iminente por causa do que alguns dos reis de Judá haviam feito. Abandonaram o Senhor, adoraram os ídolos, profanaram o templo do Senhor, assassinaram inocentes e ofereceram crianças no fogo dos altares dedicados a Baal. O Vale do Hinom vinha sendo um centro de idolatria para a adoração, tanto a Moloque quanto a Baal. Mas o rei Josias destruiu aquele santuário idólatra e o vale foi transformado em um local para queimar lixo e cremar os corpos de criminosos. Tofete, também mencionado neste capítulo, ficava localizado no Vale do Hinom. Tofete significa fogueira ou fornalha, por causa das criancinhas que haviam sido queimadas como sacrifício naquele local. Porém, depois da invasão babilônica, a região de Tofete e o Vale de Hinom passaria a se chamar Vale da Matança. Deus aqui repetiu uma promessa já registrada no capítulo 7. Ele responderia à idolatria de Judá e à prática ultrajante do sacrifício humano com um julgamento devastador. O cerco babilônico seria tão terrível que o povo teria que comer a carne dos seus próprios filhos e até do seu próximo para sobreviver, como havia acontecido séculos antes em Samaria, capital do extinto Reino do Norte de Israel. Para demonstrar esses fatos, Jeremias quebrou a botija que trazia nas mãos, jogando-a no chão, e disse que assim o Senhor quebraria o povo e a cidade de Jerusalém. Não adiantava mais disciplinar a nação, nem orar por ela. Já não havia mais conserto. Eles já haviam se endurecido tanto para o Senhor que já não havia qualquer esperança. Deus queria que aquele sermão prático de Jeremias fosse feito no Vale do Hinom ou em Tofete, porque seria lá que os cadáveres dos abatidos seriam jogados em valas comuns. No Oriente Próximo, naquela época, os reis e os generais costumavam quebrar jarros numa cerimônia especial realizada antes de saírem para a guerra, simbolizando a derrota total dos seus inimigos. Essa imagem também é usada para o Messias, no Salmo 2. Mas nesse caso, Deus estava despedaçando o seu próprio povo. Infelizmente, o juízo é a única resposta para a apostasia obstinada. O reino do norte de Israel recusou-se a arrepender-se e os assírios levaram os israelitas para o cativeiro. O reino do sul, Judá, estava resistindo a Deus e por isso a Babilônia invadiria a terra e deportaria o povo. Agora, imagine como os anciãos judeus que acompanharam Jeremias até a porta do oleiro ficaram furiosos com tudo o que viram e ouviram.
Afinal, eles e os sacerdotes haviam apoiado as mensagens de paz dos falsos profetas e estavam envolvidos nas tramas políticas dos governantes de Judá. Mas o que Jeremias fez em seguida foi ainda mais surpreendente. Depois de entregar a mensagem divina, ele retornou de Tofete para a cidade, foi direto para o pátio do templo e proclamou novamente a sentença de juízo de Deus contra os líderes e o povo de Judá. Ele teve muita coragem diante dos seus inimigos, mas com certeza estava confiando nas promessas de Deus e recebendo força e coragem do Senhor. Para aqueles que não foram ouvi-lo em Tofete, ele trouxe a mensagem a eles no pátio do templo de Jerusalém. O maior pecado de Judá e Jerusalém não foram seus pecados particulares, mas sua rebelião e recusa coletiva em ouvir a palavra e receber a correção de Deus. Quanto a nós, precisamos orar para que Deus, por sua graça, nos livre da dureza de coração, do desprezo por sua palavra e da negligência aos seus mandamentos. O resultado daquelas duas pregações de Jeremias desanimaria qualquer pregador da atualidade. Ele levou uma surra e passou a noite amarrado a um tronco que ficava perto de um dos portões do templo. Mas sobre isso nós falaremos amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.